aí, povo abençoado, a graça e a paz do Senhor para você que é a primeira vez que está vendo ou acompanhando, uma das nossas transmissões. Seja bem-vindo, aproveita, se inscreve aí no canal, deixa um joinha se você gostou da mensagem, compartilha também com seus amigos e principalmente ativa aí as notificações para você receber a cada novo vídeo que nós postarmos aí no nosso canal da Lagoinha Nova Lima. Aqui estou, pastor Everton, muito feliz por poder transmitir uma mensagem de Deus ao seu coração. Eu quero nesse momento abençoar a sua vida com uma oração. Pai amado, Pai querido, neste momento eu oro por aqueles que estão, ó Deus, do outro lado, ó Deus, assistindo a esse momento, ó Deus, a qual o Senhor quer falar ao nosso coração. Que essa mensagem seja sim uma mensagem do Senhor para o coração de cada um dos meus irmãos que estão assistindo. Senhor, eu abençoo a vida de cada um deles, eu peço ao Senhor que esteja assim neste momento, tirando todo o empecilho, ó Deus, e tirando toda a distração, para que eles continuem, ó Deus, a viver aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Em nome de Jesus eu te agradeço e eu te louvo. Amém. Você que está aí, que tem liberdade de ter uma Bíblia perto de você, ou até mesmo no seu smartphone tem uma Bíblia, se você consegue nesse momento, antes de dar o início aqui a mensagem, nós vamos usar a Bíblia e eu queria que você tivesse liberdade de tê-la com você para acompanhar as leituras que vamos fazer. O Senhor tem inspirado nesses dias a falar de fé, E hoje eu quero trazer para você aqui uma mensagem baseada no nosso pai da fé, uma mensagem baseada em Abraão, que nós temos como nosso pai da fé. Eu tenho certeza que não vai ser diferente dos outros dias que você tem vivido. Muitas das vezes, por que não vai ser diferente? Porque você tem sonhado, e pessoas que sonham, elas têm também o desejo de realização. Então, hoje, mais uma vez, eu tenho certeza que você vai ter grandes sonhos aí no seu coração e também vai visualizar Deus mostrar a você grandes obras que Ele quer fazer através da sua vida. Eu quero convidar você a fazer junto comigo a profissão de fé a respeito da palavra de Deus. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso, a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em o nome de Jesus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia nesse momento no livro de Gênesis, no capítulo de número 22. É uma história muito conhecida, uma história muito bonita também, que eu queria que nós meditássemos nesse momento. Gênesis, capítulo de número 22, do versículo 1 ao versículo 19. A palavra de Deus diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, e ele lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, o seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui, como com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de nós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai,
Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizesse isso, não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Aqui nós vemos uma história muito bonita, uma história também de muito suspense e uma história também de dúvida. Mas aqui eu quero com você meditar nessa noite, nessa fé que Abraão teve desde o início. E aqui o tema que eu quero abordar com você é como que nós vamos passar por provas, mas sendo vitoriosos. Como passar pelas provas sendo vitoriosos. E aqui com a vida de Abraão, eu vejo que a gente pode tirar muito proveito nesse episódio aqui, não em toda a vida de Abraão, é claro, mas nesse episódio especificamente, nós vamos compartilhar muito desse processo que Abraão viveu e que foi sim de grande aprendizado para nós. Aqui, talvez você não conheça o processo até chegar à vida de Abraão, filho Isaque, mas aqui nós temos um tempo aí, quando Deus ele falou com Abraão que ele teria ali, um filho, ou quando Deus chama Abraão pela primeira vez, ele está ali com aproximadamente os seus 75 anos, E a gente costuma dizer que foi nesse momento que Abraão ele foi matriculado na escola da fé. Eu não sei você aí do outro lado, quando se inscreveu ou quando se matriculou na escola da fé. Ou se talvez você apenas escolheu entrar na escola da fé. A fé, sim, ela é uma escola para nós. Nós precisamos entender que a nossa fé, ela vai nos mover a viver coisas, sim, sobrenaturais, principalmente. A fé, ela não fala somente do mundo natural, ela fala principalmente do mundo sobrenatural. E aqui nós vemos que passados ainda 25 anos é que veio o cumprimento da promessa, é que veio o cumprimento daquilo que Deus tinha falado na vida de Abraão. Então, ele ainda levou 25 anos para receber, para tocar naquilo que Deus ele tinha falado. Não sei aí do outro lado como que você se encontra, mas nós precisamos entender que nesse contexto aqui que nós estamos vendo, foi o momento a qual Abraão enfrentou uma de suas maiores provas. Porque o capítulo de número 22, ele vai relatar que Deus pede para que Abraão vai e faça
um sacrifício do seu próprio filho. E aí a gente vai vendo que através da fé é que Abraão ele começou a triunfar. Foi através da fé que ele entendeu: Deus, o Senhor está me chamando, eu estou pronto. O Senhor quer que eu vá, eu estou indo. O Senhor quer que eu sacrifique o meu único filho, sim, o filho da promessa que o Senhor me prometeu, sim, eu estou indo fazer isso. Então, muitas das vezes, nós olhamos para situações e falamos: qual é o teste que Deus ele quer fazer na minha vida? Porque aqui nós podemos perceber isso, um teste, Deus fazendo um teste com Abraão. Talvez esse momento que você está vivendo é sim um teste de Deus para você. Você esperava um teste de Deus? Talvez não. Talvez você olhasse para todas as circunstâncias e nem imaginava que você estava dentro da escola da fé. E é tão interessante que aqui a gente vê que Abraão, ele enfrentou vários testes na caminhada dele. Olha para você ver, o primeiro teste foi na família. A primeira vez, Deus ele manda Abraão sair da terra dele, do meio da parentela dele, para um lugar que Deus ia mostrar. Esse foi o primeiro teste de Deus. Ali no capítulo de número 11, a gente encontra, né, esse direcionamento de Deus para a vida de Abraão. E aí a gente vai vendo que depois Abraão ele passou por um teste de fome, que foi o quê? Quando ele duvidou, né, de Deus e foi para o Egito. Abraão, ao invés de ficar onde Deus ele tinha mandado que ele ficasse, ele saiu daquele lugar e falou: eu vou descer para o Egito, eu vou procurar ajuda. Ali é um teste também. Então nós podemos perceber que em alguns momentos da caminhada, Abraão ele viveu alguns testes. E nós precisamos perceber que algum dia nós estamos passando por provações, mas outros dias nós estamos passando por tentações. E como que é isso? Isso faz parte dos testes? Sim, faz parte. Por quê? Porque as tentações, elas vêm dos desejos. É de dentro de nós que vêm as tentações. É a nossa carne que nos tenta. As provações, não. As provações, elas vêm do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1, versículo 12. Tiago, capítulo de número 1, versículo 12, diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Verso 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Ou seja, aqui Tiago ele está alertando que o que? As provações na nossa vida, elas são causadas, muitas das vezes, a maioria das nossas provações, elas são enviadas pelo Senhor. Mas aqui nesse texto, Tiago está explicando para a gente que as tentações que nós vivemos somos nós mesmos, é a nossa carne que gera. Então nós temos que ter cuidado, nós precisamos o quê? Distinguir se nós estamos vivendo um momento de provação, que é da parte de Deus, ou se nós estamos vivendo um momento de tentação, que é a nossa carne falando mais alto. Ou seja, em todos os momentos, precisamos estar perceptíveis se é algo que Deus ele está nos falando ou se é algo que nós estamos fazendo conosco. Porque o pecado, ele impõe essa condição de sermos tentados.
e não de vivermos as provações, porque as provações, quando nós estamos em provações, nós sabemos que Deus ele está do nosso lado, Ele está nos conduzindo, Ele vai nos dar a vitória com certeza. Então, eu quero te dar aqui a primeira dica. Quando você estiver passando por qualquer que seja a provação, você precisa colocar os seus olhos nas promessas e não em explicações. Primeira coisa, você está passando por provação, você está passando por um teste, você discerniu que esse teste é Deus que está te direcionando nesse caminho, você precisa olhar para as promessas. Você precisa não pensar em explicar o que você está vivendo, mas olhar para a promessa que Deus já fez. E aqui, com isso, eu quero mostrar para você no versículo, voltando lá em Gênesis capítulo 22, a partir do versículo de número 3, diz assim: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam juntos. Olha para você ver. Toda a situação que Abraão estava ali vivendo, naquele momento onde ele encontra o lugar onde Deus tinha falado para ele, o que ele faz? Ele manda os servos ficarem e ele vai somente com o menino. Ele estava caminhando junto. Abraão não quis que o servo explicasse o que estava acontecendo, se estava faltando alguma coisa, não. Ele olhou para o lugar e ele foi com o seu filho, na direção que Deus tinha mandado ele ir. Nós precisamos não olhar mais para aquilo que é as explicações que as pessoas pedem. Nós precisamos olhar para a promessa que Deus fez. Qual é a promessa que Deus te deu para esse tempo? Qual é a promessa que Deus te deu para esse ano? Qual é a promessa que Deus te deu para esses dias? Talvez para esse minuto Deus te deu uma promessa, mas você quer uma explicação disso que está acontecendo. Nós precisamos considerar quão irrazoável era o pedido de Deus ali para Abraão. Isaque era o único filho, ou seja, Isaque era a promessa de Abraão, e Deus pediu a promessa. Aqui nós vemos também que Abraão ele amava o seu filho, mas ele também tinha construído todo um futuro ao redor de quem? Do seu filho. Muitas das vezes Deus pode nos pedir a promessa, não para acabar com os nossos sonhos, mas para mostrar verdadeiramente o que está dentro do nosso coração. Quando Deus ele faz isso com Abraão, ele não pede a Abraão, Isaque, o filho, para provar a Abraão que Abraão era bom. Ele pede o filho para ver realmente o que estava dentro do coração de Abraão. E nós precisamos entender isso. Quando a promessa chega na nossa mão e talvez Deus nos peça essa promessa, Ele está dizendo para a gente: olha, aonde está o seu coração? Na promessa ou no dono da promessa? Nós precisamos entender isso. Quando Deus ele nos envia uma prova, nossa primeira reação é o quê? Por que Deus? Por que comigo? Muitas das vezes nós nos perguntamos e nós queremos explicações, nós queremos uma razão para aquilo estar acontecendo, mas Abraão, ele não quis explicação. Isso é interessante, que a palavra de Deus ela nos direciona. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 6. 1 Pedro, a
partir do versículo 6. 1 Pedro 1,6. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aqui nós estamos vendo que essa provação, ela vem para purificar a nossa fé. Aqui o ouro, ele traz a concepção de pureza. A forma que Deus faz é a mesma com a nossa vida. Ele nos coloca no meio da provação para mostrar para nós e para trazer primeiro uma purificação. E aí você continua vendo Tiago, o texto que a gente leu há pouco, Deus quer aperfeiçoar nosso caráter. É no meio da provação que Ele vai fazer isso, aperfeiçoar o nosso caráter. Terceiro, Ele quer nos proteger do pecado. E aí você vai comigo no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 12. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Do verso 7 até o verso 10 diz assim: E para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha para você ver. Deus, Ele quer, com a aprovação, nos proteger do pecado. Aqui, esse momento, Paulo ele está retratando aquilo que ele vivia, uma dor que foi afixada nele por Satanás, com permissão de Deus, mas quando ele pediu ao Senhor que tirasse aquilo dele, o Senhor disse: isso é para que o meu poder se aperfeiçoe na sua vida. Esse momento de provação pode ser o momento no qual Deus está escolhendo aperfeiçoar o seu caráter, purificar a sua fé e também livrar você do pecado. Nós precisamos entender que tudo que Deus ele está fazendo é sim para o nosso bem, não é contra nós. Nós precisamos entender que quando olhamos para a história de Abraão, ele não tem uma fé especulativa, pensando: será que vai ser assim? Será que vai ser? Será que essa prova é por causa disso? Será que isso é por causa daquilo? Não, Abraão ele não argumenta, ele apenas ouve e diz ao Senhor: eu farei, eis-me aqui. Nós precisamos entender isso. Muitas das vezes nós estamos olhando, querendo saber aonde, querendo saber por quê, querendo saber se Deus realmente existe, se é o fim dos tempos, se é um castigo de Deus. Mas aqui nós vemos que no meio da provação é o momento de purificar a nossa fé, é o momento de nós olharmos para dentro de nós para sermos aperfeiçoados em Deus. E aí nós vamos prosseguir. Nesse momento de provação, você precisa o quê? Depender totalmente da provisão de Deus. O versículo 6 em diante, até o 14, ele vai contar da dependência de Abraão em Deus. Vamos voltar lá a Gênesis, capítulo de número 22. Eu quero que você acompanhe comigo. Você vai ficar com essa história gravada, não somente no seu coração, mas também na sua memória. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele está falando ao seu coração nesse momento. A partir do versículo 6 até o 14, vai nos mostrar o que estava acontecendo naquele momento. Abraão tomou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, que já carregava o cutelo e o fogo. E aqui, até o versículo 14, que é o versículo que mostra que Abraão, ele
coloca o nome naquele lugar. Depois do Senhor ter trazido o cordeiro, ele coloca o nome naquele lugar. Mas é tão interessante que nesses versos aqui de Gênesis 22, nesses versos, nós vemos duas expressões que revelam uma ênfase maior nessa passagem. A primeira, no verso 8, diz assim: respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro, para o holocausto, e seguiam ambos juntos. O primeiro verso é esse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. A segunda ênfase aqui nesse momento é o quê? À medida que ele subia ao Monte Moriá, Abraão ele estava seguro que Deus iria prover a necessidade dele. A necessidade de Abraão naquele momento era o quê? O cordeiro. Às vezes a gente passa nossos momentos difíceis, nosso momento de grande necessidade, sem olhar para o Senhor, que pode trazer ao nosso coração, à nossa vida, aquilo que é necessário. Abraão ele não saiu do lugar que ele estava e ele foi subindo sem esperança. Ele colocou todo o seu coração, toda a sua fé naquela caminhada até no final do Monte Moriá. Aqui nós vemos que Abraão, ele pega tudo que ele precisava pegar e ele chama o seu filho e ele fala: vamos subir, porque Deus ele vai prover. Quando o filho o pergunta: pai, mas aonde está o cordeiro? A primeira coisa que Abraão fala: Deus proverá. Deus proverá. Muitas das vezes as pessoas te perguntam: o que fazer com isso? Como que você vai fazer nessa situação? E você já quer logo de imediato dar uma resposta. Talvez a resposta que você deveria dar é: Deus está trazendo a resposta. Deus está trazendo aquilo que é necessário. Deus ele vai colocar a nossa necessidade, aquilo que é necessário, ele vai trazer nas nossas mãos. E aqui Abraão, nós vemos que ele não podia nem depender do seu sentimento. Eu sempre falo que a experiência com o filho é diferente de uma experiência quando não se tem filhos. Mas eu percebo que um pai, quando ele tem um filho, o amor dele é incondicional. E aqui a gente vê que Abraão ele teve que lutar contra os sentimentos que ele tinha para com Isaac. A gente vê que Abraão aqui, ele não podia depender dos seus servos. Ele não podia pegar e pôr um servo no lugar do seu filho. Ele teve que colocar o filho. Ele não podia pedir o servo: olha, vai, busca um cordeiro. Não, ele tinha que depender de Deus. Você tem dependido de Deus? Você tem esperado na promessa que Deus fez? Você tem vivido a resposta da promessa que Deus deu? Muitas das vezes nós olhamos para essa história de Abraão e falamos assim: eu preciso aprender a depender de Deus como Abraão. E é realmente isso. Eu e você precisamos aprender a depender totalmente da promessa, na promessa e da provisão que Deus vai dar. Porque no momento de provação, Deus, ele quer sim trazer a provisão para a sua necessidade. Olha para você ver, no momento de provação, Deus quer trazer a provisão. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, porque Ele sabe qual é a nossa necessidade. E o texto continua dizendo, ou seja, no versículo de número 13, nós vemos que Deus ele proveu o cordeiro, aquilo que era necessário para o sacrifício. E assim aquele monte ficou conhecido como o Monte Jeová Jireh. O monte Deus proverá. Eu e você, nós precisamos olhar para toda circunstância, para tudo que está acontecendo e falar: o meu Deus é um Deus provedor. Que seja como o povo quando caminhava no Egito, o maná de cada dia, mas precisamos acreditar que Deus irá enviar
aquilo que é necessário para o seu dia, aquilo que é necessário para esse momento que você está vivendo. Nós precisamos olhar para toda essa história aqui que nós estamos vendo no contexto de Abraão e falar: eu quero essa fé. Eu quero aprender sim com esse homem. Eu quero não somente a provisão do Senhor, mas eu quero caminhar com essa fé. Nós precisamos que a nossa fé ela esteja enraizada em Deus. Nós olhamos aqui e paramos para analisar aquela necessidade que Abraão tinha. Abraão tinha necessidade de um cordeiro. Mas Abraão, se a gente parar para olhar tudo que estava acontecendo, Abraão, o que ele fez? Ele foi para o lugar onde Deus mandou ele ir. Deus só vai prover para a nossa necessidade se a gente estiver exatamente no lugar onde Ele nos mandou estar. Não adianta ficarmos de um lado para o outro tentando fazer da força do nosso braço. Se não estivermos onde Deus mandou que estivéssemos, a provisão não chega. A provisão ela não chega. Porque Abraão ele foi obediente. Deus mandou ele ir para aquele monte, ele foi. Deus mandou ele fazer naquele horário e ele estava ali naquele horário. Qual é o tempo que você tem gasto com Deus? Qual é o tempo que você tem gasto para conhecer mais de Deus? Às vezes você já tem ouvido muito falar: tira um tempo com Deus, pare um tempo para ouvir Deus. Você vai ouvir Deus, sabe como? Lendo as Sagradas Escrituras. Aqui é a voz de Deus. Essa palavra é viva, ela se renova a cada dia. O profeta Isaías, quando ele lançou mão de algumas palavras, ele disse que as palavras que ele estava dizendo, elas não voltariam para ele da mesma forma, mas elas iriam cumprir aquilo que ele estava dizendo. Você precisa ter essa fé como o profeta Isaías teve. Olha, eu estou falando aquilo que Deus ele trouxe ao meu coração que ia realizar, aquilo que Deus alinhou lá nos céus para a minha vida. Eu conheço o que Deus tem como promessa para a minha vida e Ele vai prover. Eu não vou passar por necessidade, eu não vou viver essas necessidades. Nós precisamos entender que Deus ele dá provisão para todas as pessoas que têm necessidade. Deus não escolhe A, B ou C, mas Ele quer perceber se você está no local da promessa, se você está vivendo a promessa. Aqui nós vemos que todas as necessidades de Abraão desapareceram no momento que ele mais precisou. Ele não pensou em nenhuma necessidade, ele só pensava naquele momento: eu preciso de um cordeiro, eu preciso de um cordeiro. Talvez se pudéssemos, ter aqui uma abertura da mente de Abraão, eu, pensando como um homem pensaria: eu preciso do cordeiro. Talvez você aí esteja olhando para os céus e falando: Deus, eu preciso do cordeiro. Ou você aí no lugar que você está dizendo: Deus, manda o cordeiro para a minha vida. Traz a provisão. Deus, Ele quer sim dar-nos a provisão. Ele falou que Ele é o nosso pastor é aquele que cuida. E ainda o texto diz que Ele não deixaria nada nos faltar. É um salmo muito conhecido, é um salmo que está na ponta da língua de todas as crianças. E que muitas das vezes nós titubeamos, nós olhamos e falamos: mas será? Muitas das vezes nós queremos uma certeza daquilo que esperamos. E isso é fé. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer também que nós, no momento das provações, Ele precisa ser glorificado. No momento das suas provações, você precisa procurar glorificar o Senhor.
Porque é no tempo de provação que muitas das vezes nós mais esmorecemos, nós mais olhamos para todas as circunstâncias e falamos, não vou dar conta de adorar, eu não vou dar conta de louvar o Senhor. Mas aqui o texto é muito claro, olhamos e vemos que o fardo que foi colocado sobre o ombro do filho de Abraão, o fardo colocado ali, a lenha, sobre o ombro de Isaac, para ele levar, também era uma prova. Imagina, você que é um filho, o seu pai levando a lenha, levando fogo, levando um cutelo, uma foice, um machado, e ali você em obediência, caminhando junto, mas e aí? Como que vai fazer sacrifício sem um animal, sem um cordeiro? O que fazer? Às vezes no momento de provação, a gente não procura glorificar o Senhor. A gente procura o quê? Como é que eu vou sair dessa provação? Essa é a primeira pergunta. Como que eu vou sair desse negócio? Talvez nós deveríamos perguntar, como que eu posso trazer a glória do nome do Senhor nesse momento de provação? Como eu posso glorificar o Senhor nessa provação? Essa deveria ser a nossa pergunta. Esse momento, talvez, que você está vivendo de provação, é o momento que você não tem que perguntar como eu vou passar por essa situação. Mas você deve se perguntar como eu vou glorificar o Senhor nessa situação. Eu tenho certeza, Deus ele vai conduzir você na estratégia correta. Ele vai mostrar para você qual é o caminho. Porque aqui no Antigo Testamento nós vemos que essa história de Abraão e Isaac, ela é uma das histórias que revela muito a glória de Deus. Muito, porque imagina Deus, ele mandar que um homem faça o sacrifício do seu filho e no final, ali no momento exato final daquele sacrifício, Deus vem e fala, olha, não faça dessa forma. E o cordeiro está ali diante dos olhos daquele homem. É a glória do Senhor manifestando na provação de Abraão. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente vê que João ele traz, a concepção. Vamos lá juntos ler. João 8. É um texto muito edificante. João capítulo de número 8. Versículo de número 56. João 8:56 diz assim: Abraão, o vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Quando Isaac nasceu, Abraão ele percebeu ali também algo diferente, algo glorioso. Aqui João ele está trazendo a concepção de que no dia do nascimento do seu filho Isaac, ele também percebeu o nascimento de Jesus Cristo. É algo que nós vamos aprofundar um pouco mais em leituras, em ensinamentos bíblicos e teológicos, para poder ter a mesma concepção. Mas aqui é o momento, no momento do milagre do nascimento de Isaac, Abraão consegue perceber isso. E João ele nos relata da mesma forma. No casamento de Isaac, ele viu a vinda de Cristo para a sua noiva. A gente pode ver que aqui, esse momento, quando Isaac se casa, ele vê, peraí, Jesus ele está indo se encontrar com a noiva. Nós podemos fazer esse contraponto. Nós podemos olhar para esse episódio e falar, olha como que as coisas se encaixam do Velho Testamento no Novo Testamento. É um cumprimento, é algo que vai se completando. Mas aí nós olhamos para o Monte Moriá, quando Isaac foi colocado no altar. Ali nós podemos perceber que Abraão ele viu também a morte de Cristo. Ali a gente pode contrapor esses dois pontos, pegar ali o Velho Testamento e levar ele lá para o Novo Testamento. E por fim,
nós vemos que tem várias verdades que nós percebemos nessa expiação, nesse momento de olhar para o Velho Testamento, olhar para o Novo Testamento e ir alinhando todas as coisas. Primeira coisa, Gênesis 22, no verso 2 até o verso 8, nós vemos que Abraão, ele estava sempre junto com seu filho. Abraão, ele agiu junto. O texto diz que Abraão andava junto com seu filho. Da mesma forma, se a gente for olhar lá no Novo Testamento, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Olha para você ver. Aqui no Antigo Testamento a palavra diz que Abraão pegou a sua promessa e foi levá-la em sacrifício. No Novo Testamento, a palavra de Deus diz, João 3,16, é um texto famoso, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E essa entrega do único filho de Deus foi para que eu e você pudéssemos viver. Foi por nossos pecados. Ele carregou. Lá no Antigo Testamento, lá em Abraão, Isaac não precisou morrer. Mas aqui, para o cumprimento da promessa, para o cumprimento da obra que Deus tinha para a humanidade, o filho teve que morrer. E essa morte, ela traz sim a concepção daquilo que eu e você temos hoje, que é a vida, e podemos alcançar a vida eterna. É interessante que lá no Antigo Testamento nós vemos que Abraão, ele coloca a lenha sobre o seu filho, sobre o ombro do seu filho. Aqui no Novo Testamento a gente vê que Jesus, ele teve que carregar sobre si os nossos pecados, o meu pecado e o seu pecado. Olha para você ver que interessante, que magnífico isso. Mas é tão interessante que lá no Antigo Testamento aconteceu algo que no Novo é muito mais milagroso. No Antigo Testamento, Deus, ele trouxe um cordeiro para ser sacrificado. E aqui no Novo Testamento, quando olhamos para o episódio final, o cordeiro, ele é morto, mas ele ressuscitou no terceiro dia. E ele vive por você e também em você. Já estamos caminhando para o nosso final, mas no momento de provação, você precisa olhar para frente. Você precisa olhar para o autor e consumador da sua fé. Você precisa entender que Deus tem algo maior e melhor para a sua vida. Nós precisamos olhar e ver que em Deus nós sempre temos um fim glorioso. Capítulo 23 de Gênesis, capítulo de número 23, versículo de número 10 diz assim, capítulo 23 do livro de Jó, eu tô pulando aqui tudo. Diz assim, Jó disse, mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, sairia eu como ouro. Olha para você ver, Jó, ele tinha tanta certeza de como ele estava em Deus, de como era o coração dele, que ele mesmo disse, se Deus me provar, eu vou sair como ouro, ou seja, eu vou sair puro. Esse momento de provação, tenha certeza no seu coração, existe algo glorioso de Deus após essa provação. Aqui nós vemos também que Abraão, ele recebeu a aprovação de Deus. Abraão, ele descreveu toda a experiência com a adoração. O versículo de número 5, ele vai nos revelar que Abraão, ele
obedeceu à vontade de Deus. Vamos voltar a Gênesis 22. Olha para você ver. Então disse aos seus servos: espere aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ou seja, no momento da aprovação, ele recebeu uma aprovação através da adoração. Eu e você precisamos entender que no momento da aprovação, nós podemos sim receber a aprovação de Deus através da nossa adoração. Quando Abraão sai daquele momento, o que eu posso ter certeza no meu coração, e talvez seja a certeza que você vai ter aí também do outro lado, é que dali saiu um novo filho. Dali saiu um novo filho. Por quê? Porque ele viu tudo que aconteceu, ele participou de tudo que estava acontecendo, e ele viu um Deus provendo aonde não existia nada. Assim pode ser com os seus, assim pode ser com as pessoas que você tem orado por elas, assim pode ser com as pessoas que estão perto de você, assim pode ser dentro da sua casa, com seus familiares, no seu trabalho. Talvez você está passando por uma provação, mas esse momento de provação pode ser o momento que vai trazer pessoas à vida, que vai trazer pessoas a viver também o milagre como você vai viver. Você precisa crer. Assim como Abraão creu que Deus proveria o cordeiro, você precisa crer, porque Deus, ele quer dar a você, assim como deu a Abraão, mais segurança. Porque depois desse episódio, depois de tudo isso que Abraão viveu, eu tenho certeza que ele ficou mais convicto, mais seguro que tudo que Deus falasse, sim, seria cumprimento na vida dele. E aqui nós vemos que esse texto, ao final dele, termina com várias promessas por causa da obediência de Abraão. E essas promessas, elas o quê? Se cumpriram. Nós precisamos entender que no momento da aprovação, nós podemos sim ficarmos mais seguros em Deus. Para finalizar, nós falamos aqui de Abraão, do seu filho Isaque, e eu, nesse final, tentei compartilhar um pouquinho do Velho Testamento, que é a história de Abraão, e o Novo Testamento, que é a história de Jesus Cristo e o momento que ele viveu. E é tão interessante que lá em Isaque recebeu o cordeiro. Aqui em Jesus, o Pai não enviou o cordeiro. Mas é tão interessante que mesmo não tendo enviado o cordeiro, mesmo não tendo ouvido nenhuma voz do céu, ele continuou no mesmo lugar, porque ele sabia que ia valer a pena. Foi por mim, foi por você. Eu quero nesse momento te convidar a fazer uma oração de entrega ao Senhor. Ore junto comigo dizendo: Senhor Jesus, assim como foi com Abraão, eu quero entregar o meu Isaque, eu quero entregar aquilo que tem trazido provação na minha vida, eu quero entregar aquilo que tem sido uma provação maior do que a vontade do Senhor. E eu quero aprender com teu Filho Jesus Cristo e também dar liberdade para que ele entre no meu coração, entre na minha vida e seja o meu Senhor. Pai, eu oro para que eu possa sim, por meio da provação, experimentar o milagre do Senhor e que cada necessidade seja sim alcançada pela resposta do Senhor. Eu quero sim sair desse tempo que estou vivendo com milagre nas minhas mãos. Eu quero sim sair desse tempo que eu estou vivendo com a resposta da vitória nas minhas mãos. Eu quero te adorar, eu quero te glorificar em todo o tempo, em nome de Jesus. Jesus, eu te aceito na minha vida. Eu quero o Senhor de novo no meu coração. Eu não posso ficar sem a tua presença. Amém e amém. Eu não sei aí do outro lado como que você está se sentindo nesse momento,
mas estamos aqui à disposição de cada um de vocês. Vai aparecer para você o meu contato, o contato da nossa igreja, vai aparecer os nossos cultos, alguns avisos aí no final. Fique até o final, pegue, anota no papel, anota na caneta. Você pode também colocar a sua mensagem aqui, ou pode colocar no nosso Instagram lá uma mensagem pedindo oração, que nós vamos sim ter o privilégio e o prazer de abençoar a sua vida mais uma vez. Eu quero nesse momento me despedir de você e desejar que o Senhor realize grandes milagres através da sua fé. Que não seja uma fé qualquer, mas que seja a fé como do nosso pai na fé, Abraão. Deus abençoe. Fiquem com Deus.